ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizaram as nações. Então o Senhor está falando aqui para não andar segundo o padrão deste mundo aqui. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque uma madeira, obra das mãos do artífice, feita com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelo afirmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Então, o que é que a palavra está dizendo? Que a pessoa vai lá e corta aquela madeira lá na mata lá, traz para dentro da casa dele, faz esse ídolo e diz que ali é seu Deus. Quer dizer, qual Deus que essa pessoa está servindo? Será que é o Altíssimo? Não, está adorando aquele pedaço de madeira. Está dizendo que não faz o bem nem o mal. Mas só que por trás daquela madeira, daquele ídolo, Satanás ele sabe se o homem desviar a sua adoração a qualquer coisa, essa pessoa vai ser lançada no lago de fogo. Então ele faz essa pessoa acreditar que ali é Deus, que ali é uma divindade do bem, mas não. Essa pessoa está fazendo mal, porque ela está adorando um pedaço de pau, um pedaço de gesso, um pedaço de ferro. Como é que a pessoa não presta atenção? Tem uns que não tem esse trabalho todo porque tem dinheiro. Vai lá na loja e compra seu Deus. Ainda tem coragem de bater no peito e dizer: isso aqui é meu Deus, e vai acender velhinha para ele. Quando chegar diante do Eterno, o que é que essa pessoa vai dizer? Que estava adorando o Eterno? Essa pessoa vai ser lançada no lago de fogo, porque essa pessoa está enganada. Não é possível. Pois ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome, em poder. Então ninguém é semelhante ao Altíssimo, por quê? Porque o Altíssimo, o soberano, não é como esses deuses falsos aí, de gesso, de pau, de ferro. Por quê? Porque esses deuses de pau, gesso, pedra aí, a qual as pessoas estão acendendo velhinhas aí, eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Nariz tem, mas não cheira. Tem mãos, mas não pega. Tem pé, mas não anda. Você precisa levar ele. Você tem que comprar ele. Você tem que fazer tudo por ele. Por esse Deus a qual você serve. Mas agora o Altíssimo Soberano, ele tem olhos. E está vendo essa tua maldade. Ele tem boca. E naquele dia ele vai falar para você: por que você serviu a essa imagem quando a minha palavra falou para você não fazer isso? E você vai dizer o que para ele? O teu pecado estará diante de ti naquele dia. E não vai ter com que você se defender. A palavra do Altíssimo estava aqui. Por que não veio ler? Por que não veio se alimentar da palavra do Altíssimo? Para entender a diferença do Altíssimo, o Soberano? Mas você ficou nessa ilusão, achando que esse pedaço de pau era alguma coisa. Por quê? Porque Satanás colocou esse intuito no seu coração de querer servir a uma madeira, a um gesso, a acender uma velinha. E você não estava servindo ao Altíssimo, estava aborrecendo a ele. E Satanás sabia que essa prática te condenaria. Então ele colocava mais ainda esse intuito no seu coração para você continuar na perdição eterna. E quando vocês fazem promessa e têm resposta, não é do Eterno. Afinal, por que o Eterno iria se contradizer? Pois ele disse para não servir a imagens. Então por que uma pessoa está servindo a imagens e agora o Eterno responde ela? Não foi o Eterno, foi Satanás que respondeu essa tua pergunta, essa tua reza, para te firmar mais ainda no teu engano, na tua condenação, na tua perdição, para você continuar iludido que ia ter a vida eterna. Mas a vida eterna a qual Satanás vai te dar é no lago de fogo, porque você está obedecendo a ele, servindo a ele. Por trás dessa vontade de servir a uma imagem, e por trás da imagem, está o demônio, Satanás, os anjos caídos. E quem está servindo as imagens, fazendo promessas, acendendo velhinhas, está preocupado em resolver o problema do mundo. Está mais preocupado com a vida terrena, com seus prazeres, os seus deleitos. E depois que acende a sua velhinha, faz a sua promessa, vai lá viver a sua vida com o peito estufado e batendo nele dizendo: fiz a minha parte com Deus, agora eu posso fazer o que eu quiser e ainda vou receber aquilo que eu pedi na minha reza, aquilo que eu pedi na minha promessa.
você vai receber o lago de fogo, porque você está servindo a Satanás e não ao Altíssimo. Ele pagou pela sua vida, então é para você servir a Ele e não aos demônios. E para você servir ao Altíssimo, o Soberano, o Poderoso, você tem que ler a palavra dele para você entender qual é a vontade soberana dele e buscar a salvação, buscar o Espírito Santo para você saber a verdade, porque a verdade te liberta. A palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você ia sair do cativeiro dessa religião aí, esse engano, essa mentira, ia entender, ia ver a verdade, e ela ia te libertar. E assim você se alimentaria da palavra do Altíssimo, ela te esclareceria mais os olhos, você veria mais além, veria mais a verdade, e assim você ia caminhar nessa verdade, a qual está na palavra dele. Mas como você fica nessa religião aí, enganado, iludido que vai ser salvo, mas você não vai. É lago de fogo para você se continuar nessas religiões que fica adorando imagens, santinhos, ídolos. Quem não te temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isso só a ti pertence. Porquanto, entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Então ninguém pode criar uma imagem à semelhança do Altíssimo, ninguém sabe quem é ele. Não dá para você representar o Pai através da imaginação do homem. A palavra diz que ninguém conhece o Pai senão o Filho. O Filho é a palavra. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então, para você conhecer o Altíssimo, o Soberano, é pela palavra dele. Aqui você vai conhecer o Soberano, o Criador. Não é pela sua religião, não é pelo que o homem está falando, é pela palavra dele. E ele se revela a você pela palavra dele. Então você tem que guardar um momento para ler a palavra dele. E o Pai está se revelando aqui agora, no canal Azeite na Lâmpada, e também se revelando no canal Espírito Santo Ministra. Lá você tem a verdade, lá você tem a vida eterna. Se você não vier para esses dois canais e não vier para a palavra do Altíssimo, você vai ficar no engano e, portanto, na perdição, na condenação. E a palavra está dizendo que só ele pertence à adoração. E o que é adoração? É você ficar batendo palma? É cantando? Isso é adoração? Não. Adoração é quando você obedece ele e conhece ele como o único Deus. Essa é a adoração. É o Eterno, o Altíssimo. Só ele é digno. E ele é o Criador de todas as coisas. Então só ele é digno de receber adoração. E não se engane, adoração é conhecer ele como o único Criador. E só adorar a ele, reconhecer, porque só ele é digno, só ele é o Criador. E não existe outro. Pois juntamente todos se embruteceram e tornaram-se loucos, ensinando ensino de vaidade, é a madeira. Então essas pessoas que estão acendendo velhinha para santinho, se prostrando a imagens de gesso, são loucas. Como é que pode uma pessoa que fez faculdade, fez estudo, se julga inteligente e está lá acendendo uma vela para santinho, tendo um santinho na sua casa? Como é que essa pessoa não tem raciocínio para entender que isso daqui não faz sentido? Só porque agora você tem uma estátua na sua casa, pronto, você está salvo. Isso é uma pessoa que não tem juízo. E isso já mostra que o ensino que vem do mundo é tolice. Porque uma pessoa que fez faculdade está fazendo uma irracionalidade dessa, uma tolice dessa. Está sendo louca, está servindo a uma imagem, está fazendo o que desagrada ao Eterno, o Altíssimo, para depois ser condenado ao lago de fogo e durante a vida estar iludida que vai ser salva. Não vai ser salvo, vai ser condenado ao lago de fogo. É igual as pessoas que vão para Aparecida do Norte, vão para lugares distantes para comprar um Deus, comprar uma estátua. Que Deus é esse que você teve que ir lá comprar? Esse Deus não é nem capaz de andar. E você está servindo a ele? Você tem que fazer tudo por ele. Se ele cair no chão, ele não é nem capaz de se proteger a si mesmo. Ele vai lá e quebra. Aí você tem que ir lá e comprar outro Deus. Ou você tem que remendar esse Deus aí, essa falsidade. Então os homens acabam sendo loucos. E a palavra já diz que um homem sem entendimento é como um animal que perece. Porque essa pessoa está agindo como um animal. Não está andando conforme o entendimento. E as procissões onde as pessoas ficam levando seus deuses nos ombros, na cabeça, para que serve isso? Vai te dar a vida eterna essas obras? Claro que não. Pelo contrário, vai te condenar ao lago de fogo.
Essas suas promessas que vocês fazem a esses santinhos, a essas imagens aí, vai te dar a vida eterna. Só que lá no lago de fogo. E aí lá você vai ver o quão tolo e insensato você foi, porque fez todas essas obras em vão. Trabalhou para ir para o lago de fogo. Olha a loucura. Trazem prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho de artífice e das mãos do fundidor. Fazem suas roupas de azul e púrpura, obra de peritos. São todos eles. Então eles enfeitam essas imagens, deixa toda bonitinha para agradar os seus olhos e você ir lá comprar a mais cara. Enriquece aquele homem e ao mesmo tempo te condena ao lago de fogo. É um comércio de imagens. É apenas isso. E no fim estão servindo a Satanás, tanto o que vende quanto o que compra. E também aquele que faz. Todos os três serão condenados ao lago de fogo. Porém o Senhor, o Altíssimo, é a verdade. Ele mesmo é o Eterno, o Deus vivo, e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Então a única verdade é a palavra do Altíssimo. E se você vier para a palavra do Altíssimo, você vai encontrar a verdade, a qual você está encontrando agora. O Eterno quer fazer um esclarecimento aqui. Olha como a religião é maligna, perversa e do próprio Satanás, Samael, o anjo caído. Como que uma pessoa vai comprar o seu Deus? Como? Isso entra na cabeça de quem? De um irracional como você. Se você raciocinasse, por que você compraria o seu Deus? E você comprando o seu Deus, o que ele pode fazer por você? Você não raciocina? Você está igual a um animal. Você compra um Deus. Esse Deus vai fazer o que por você? A compra desse Deus para você só vai lhe servir de uma única coisa, lhe condenar ao lago de fogo. Porque ele não vai te livrar do lago de fogo. Porque esse Deus, se ele pudesse fazer alguma coisa por você, você não precisaria comprar ele. Ele simplesmente vinha para a tua casa para te ajudar, porque ele era Deus. Mas como ele não é Deus, não pode fazer nada por você, é apenas uma imagem, então você compra ele para a sua própria condenação, porque você vai se curvar a ele. O que o Eterno exatamente diz, não se curvar à imagem de escultura. Então tu compra o teu Deus de madeira, o teu Deus de estátua, seja ela a forma que for, para a tua própria condenação ao lago de fogo. O Eterno quis só te avisar isso. Para que tu compra o teu Deus? Para a tua própria condenação. Porque o teu Deus vai te fazer tu desobedecer a palavra na condição que o Eterno diz. Não se curvar à imagem de escultura. Olha, tu já teve tempo para ser religioso, para fazer o que tu quisesse da tua vida, servir ao Deus que tu quisesse. Mas agora tu não tem mais tempo. A palavra veio para tu servir a palavra. Então o Eterno quis só te lembrar do que está acontecendo no momento. Você não tem mais tempo. A palavra chegou. Agora ou você decide pela palavra, ou o teu Deus te condena ao lago de fogo. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo do céu. Tudo aqui, depois do arrebatamento, esse seu Deus aí não vai servir para nada. Você vai jogar ele no chão, vai desaparecer. E quando Yahushua vir nas nuvens com poder e grande glória, que isso vai acontecer depois do arrebatamento, um certo tempo depois do arrebatamento, tudo isso daqui vai virar fogo. Aqui vai virar o lago de fogo. E quem ficou servindo a esses deuses falsos, essas estátuas, essas madeiras, esses gessos, esses falsos deuses, esses ídolos, serão também lançados no lago de fogo e arderão lá eternamente. Então quando você está servindo a uma imagem, acendendo vela, fazendo promessa, tendo uma delas na sua casa, você só está acumulando ira para ti no dia da ira. E por causa dessa sua obra você será lançado no lago de fogo se você não se arrepender e se voltar para a palavra do Altíssimo e vir servir a Ele pela palavra dele. Porque pela palavra dele você sabe qual é a vontade dele. E obedecendo a palavra dele você sai dessa condenação. De outra sorte, é lago de fogo por toda a eternidade. Ele é aquele que fez a terra com o seu poder. Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria
e com a sua inteligência estendeu os céus. Então ele fez o mundo como? Pela palavra dele. Então pela palavra dele você conhece quem é o verdadeiro, o soberano, o Altíssimo. E pela palavra dele você vai saber o que lhe agrada. Você obedece, se purifica do seu pecado e é salvo. Mas se você ficar na imagem servindo aos demônios, você vai ser condenado ao lago de fogo. Dando ele a sua voz, logo há rumor de águas do céu, e faz subir os vapores da extremidade da terra, faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus tesouros faz sair o vento. Que tudo que existe nessa face dessa terra, tudo que existe nesse mundo, foi ele que fez. Apenas com a palavra dele. Ele não precisou nem tocar em nada. Só basta falar de tão poderoso que ele é. Como é que um pedaço de pau vai fazer isso? Se até aquele pau ali foi ele que fez. Por isso que o anjo caído coloca na cabeça do ser humano, através de um cientista, que saiu de uma explosão. Qual explosão vai surgir algo bom? Todo o homem é embrutecido no seu conhecimento. Envergonha-se todo o fundidor da sua imagem de escultura. Porque sua imagem fundida é mentira, e nelas não há espírito. Então esse homem que fica nesse conhecimento de que tem que fazer uma imagem, e dessa imagem que fez, agora ela é seu Deus, ou esse homem que faz imagem e vai vender, e o que compra é embrutecido no entendimento, é um animal, porque não está andando racionalmente, está andando segundo seus instintos, suas vontades, seus desejos e pensamentos. E quem coloca essa tolice no homem é Satanás, para condenar o homem. E essas imagens aí não podem fazer nada por você. Você tem que comprar ela, você tem que levar ela, você tem que acender uma vela para ele poder ficar na claridade. Essa imagem não pode fazer nem por ela mesma o que vai fazer por você. Essa imagem não tem espírito. Você tem uma alma. Você pode voltar à vida eterna se você vir para a palavra do Altíssimo, e se você obedecer, você será salvo. Agora essa imagem não pode fazer nada por ela mesma. E nem esse demônio que está aí por trás pode fazer alguma coisa por ele mesmo, porque ele vai ser condenado ao lago de fogo. E se você ficar dando ouvidos a esse demônio, você vai ir junto com ele. Esse demônio vai te levar para o lago de fogo. Quando a palavra de Deus diz que quem carrega um ídolo é chamado de besta, é para a pessoa entender que no Apocalipse que fala que deu vida à imagem da besta. Ele foi além. Ele pegou, antes eram as esculturas, depois ele pega a imagem desta besta e dá vida a ela. Quando foi que ele deu vida a essa imagem da besta, falando carnalmente? A televisão, o computador, e agora está vindo essa inteligência artificial. Isso é o que a Bíblia diz, e deu vida à imagem da besta. E as pessoas não estão só adorando o ídolo hoje. Hoje, ela adora os ídolos que está na televisão. Ela adora aquele pastor que está na televisão, ele obedece ele, aquele padre, aquela entidade atrás daquele homem, de qualquer religião, que está ali naquela televisão. Está adorando aquele Deus Sol através da televisão, naquele símbolo da Igreja Católica. Tudo é imagem. Se você obedece e acredita nessas coisas, você está adorando imagem da mesma forma. As pessoas que lêem a palavra do Eterno e diz que está obedecendo ao Eterno, mas adora quem está lá atrás das imagens. É futebol, é seus cultos, através da televisão. Está adorando aquela imagem. Se você raciocinar e for inteligente e buscar o Espírito Santo para clarear sua mente, você vai ver isso. Não tem diferença. Vaidades são obra de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer. Então esse tempo da visitação aqui é quando a pessoa morre. Aí lá ela descobre a verdade, quando ela vê o Eterno, o Altíssimo, o Soberano. Aí ela vê a diferença daquele pedaço de pau para quem criou o universo. E ali os pecados estarão diante dela, porque ela estava desobedecendo a palavra do Altíssimo, e será condenada ao lago de fogo. E quando o arrebatamento também acontecer, essa pessoa não vai subir, porque estava servindo aos deuses falsos. E se continuar nessa tolice, e o Eterno não vai ter ninguém por inocente. Todo mundo tem uma Bíblia. Inclusive, esses que ficam servindo a imagens aí, deixa a Bíblia lá no Salmo 91 aberta. Por que não foi ler? O Pai diz, ele não toma o culpado por inocente. Você não vai ter desculpa naquele dia. E quando o arrebatamento acontecer,
e por estar servindo as imagens não subir e continuar nessa teimosia, é lago de fogo. Tem que reconhecer que estava errado, pedir perdão para o Pai e vir para o caminho. E o caminho está aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra. Se não vier para cá, ai dessa pessoa que não vier para cá, na tribulação. Ela não vai conseguir dar sua vida, ela não vai conseguir morrer sendo fiel a Yahushua HaMashiach. Ela vai acabar negando o nome e vai ser condenada ao lago de fogo. E lá no lago de fogo ela vai estar junto com o Deus dela, Satanás. Não é semelhante a estes aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo em Israel. E Israel é a vara da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Quando ele está falando aqui, este é aquele que é a porção de Jacó, ele está falando de Yahushua. Ele é a nossa porção, ele é a nossa salvação. E o Senhor dos exércitos é o seu nome, ou seja, ele é o Senhor de todo exército celestial, que até dos demônios ele é Senhor. Todos os demônios obedecem a ele. E por isso que ele vai lançar todos os demônios no lago de fogo, no dia do juízo. E se você não se arrepender dessa prática, voltar para a palavra e vir aqui para os 2 canais para aprender o certo, você vai perecer junto com ele. Então não fique nessa de seguir a sua religião. A sua religião vai levar você para o lago de fogo. Volte para a palavra. A palavra é o Senhor. Essa palavra é a única coisa que tem nessa face dessa terra. Passará os céus e a terra, mas a palavra dele não passa, é eterna. E quando você se batiza com essa palavra, você se torna vivo. Porque batizar não é aquilo que o povo pensa que é mergulhar. Não. É se misturar. Já viu quando a pessoa coloca tem uma bebida lá e coloca algo dentro dela e fala assim, eu batizei essa bebida. É isso, a pessoa se batiza com a palavra dele, com o Espírito Santo. Esse é o verdadeiro batismo. Não aquele de mergulhar no rio. Aquilo é só uma prática para outra pessoa saber que você realmente é um que acredita. Mas o verdade para acreditar é quando você pratica. Que não adianta você ir lá se batizar e não praticar. Que adianta, filho? Você só tomar um banho ali e só. Que lá no 2 Pedro fala que é só um simbolismo. Porque o verdadeiro batismo é do Espírito Santo. Quando ele entra dentro de você. E uma coisa, dizem por aí que o islamismo, o cristianismo são religiões abraâmicas. Isso daí é uma mentira. Abraão nunca foi um religioso. Não existe religião na palavra do Altíssimo. Existe a palavra, a vida eterna. Porque a palavra do Altíssimo, o soberano, não é religião. É salvação e vida eterna. Religião é o que trata apenas dos assuntos relacionados a este mundo. E que não salva ninguém. Pelo contrário, te condena. Por quê? Porque quem está por trás das religiões é Satanás. Então nessas religiões abraâmicas aí, o Deus de todos esses daí é Satanás, não é o Altíssimo, o soberano. Porque para servir o soberano, o Altíssimo, é na palavra dele, é obedecendo o que a palavra dele diz, e não o que a religião diz. E o Deus que está por trás do judaísmo, islamismo e cristianismo é o anjo caído, Samael, Satanás, o anjo caído. Ele é o Deus deles, porque eles não estão servindo a palavra do Altíssimo, estão sendo religiosos. E por que essas 3 religiões dizem que serve a um Deus só? É porque eles não estão servindo aos outros demônios. Estão servindo a um demônio só, Samael, Satanás, o anjo caído, que é o Deus Sol, que é o mesmo Baal, o de antigamente. Ajunta da terra a tua mercadoria, ó tu que habitas em lugares sitiados. Quem é esse daqui que fica ajuntando mercadorias em um local sitiado? É todo aquele que fica ajuntando para si tesouros, servindo a deuses estranhos, correndo atrás de santinho, bens materiais, servindo ao Deus material. Fica ajuntando tudo neste mundo aqui, arrecadando bens materiais, riquezas, e não entende que esse mundo aqui está sitiado de demônios. Está juntando tesouros aqui para quê? Porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojarei como se fora como uma funda aos moradores da terra, e os angustiarei, para que venham a achá-lo, dizendo: ai de mim, por causa do meu quebrantamento.
A minha chaga me causa grande dor. Eu havia dito, certamente isto é enfermidade que eu poderei suportar. Então, ele está dizendo que essa pessoa, ela vai vir para essa terra, ajunta tesouro nessa terra, ajunta as coisas nessa terra. Essa terra está sitiada. Essa terra está cheia de demônio. O que é que Deus vai fazer com essa terra? Ela vai lançar ela no lago de fogo. Ela é o lago de fogo. Aí essa pessoa junta tesouro aqui, só é que Deus vai pegar essa pessoa e lançar ela como uma funda. Para onde? Para o lago de fogo. Então, que adianta todo esse trabalho todo? Buscando um Deus falso. Para onde essa pessoa vai? Se não for para o lago de fogo. Deus fez essa terra aqui para nós se limpar, buscar Ele, se limpar, para ser livre desse grande dia, que vai lançar os demônios tudo no lago de fogo. Essa terra está preparada, já está pronto para ser queimada. Na carta de 2 Pedro está falando que a terra, os elementos se fundirão e tudo se derreterá, vai se derreter com a chama. Essa terra que nós estamos aqui pisando em cima dela, ela vai virar só lava. Ela vai se afundar. A lava vai subir e tomar conta de tudo. Então, que adianta buscar essas coisas materiais? Que adianta buscar um Deus falso? Que adianta toda essa adoração para um Deus falso que vai te levar para o lago de fogo? Se arrependa, volta para a palavra. Se livre desse grande dia. E se você morre e vai conhecer a verdade lá em cima, quando for julgada, e aí? Que adiantou? Nós já estamos abrindo seus olhos agora, para no dia ela não ser pego de surpresa. Ele fala que ele vai vir como um ladrão à noite. Ou seja, aquela pessoa vai estar no escuro. Já a minha tenda está destruída, e todas as minhas cordas se romperam. Os meus filhos foram-se de mim, e não existem. Ninguém há mais que estenda a minha tenda, nem que levante as minhas cortinas. Essa pessoa, depois que ela morre, não tem mais quem vai levantar ela. Essa pessoa, só o Eterno poderia fazer isso, mas como ela foi para o lago de fogo, ou seja, essa pessoa, ela foi para o lado errado, que é adorar os ídolos, não adorar o Eterno, foi adorar um Deus falso, o Eterno não tem condições de levantar ela, e nem de abrir essa cortina, que são os olhos dela. Abrir os olhos para ter vida novamente, não tem mais condição. É lago de fogo, não tem jeito. Que é por isso que você, quando está em vida, você tem de adorar o único Criador. Porque Ele tem essa condição, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode te viver de novo, Ele pode te dar outra vida. Mas o Deus falso, não. Esse Deus de madeira, de pau aí, não pode te fazer isso com você. Então você vai perecer. Vai lago de fogo. E esse pedaço de pau aí, quando o céu se fundir, ele vai se acabar. Então ele está em mais vantagem do que você. Porque quando você ser condenado por servir a esse pedaço de pau, a sua alma vai estar lá queimando eternamente. Porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor. Por isso, não prosperaram e todos os seus rebanhos se espalharam. Esse prosperar aqui é o que nós estamos dizendo. Não vai ter a vida eterna, só vai ter derrota. E nem vai lá para o rebanho do Senhor. Não vai ter rebanho. Vai ter só lago de fogo, sofrimento e dor. Já lá em cima, com o Eterno, vai ter o rebanho. Vamos estar todo mundo lá. Porque nós estamos adorando o Eterno, o único Criador. Eis que vem uma voz de rumor, grande tremor da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, uma morada de chacais. Então quem vai vir aí são os demônios. Eles vão ser soltos novamente para fazer o que eles quiserem. No dia que aconteceu o arrebatamento, o Espírito Santo sobe e aqui quem vai tomar conta de tudo são Satanás, são os demônios. E ai de quem ficar. Aqueles que vêm para o canal Azeite na Lâmpada e o canal Espírito Santo Ministra, esse terá uma chance. Eles vão se encher da palavra, saber o que fazer, e o Eterno vai proteger essa pessoa até ela se encher da palavra, para ela poder dar a sua vida, porque do contrário não tem solução. Bem sei eu, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. O ser humano de si mesmo ele não consegue fazer nada.
Por isso que ele precisa do Eterno, e o Eterno é quem conduz ele até a vida eterna. Por isso nós temos de andar pedindo a ele força, determinação para obedecer a palavra dele. Mas também depende de mim também eu correr para a palavra dele. Assim como o demoniado gadareno, cheio de demônio, ele correu para os pés do Yahushua. Então quem é que está atrapalhando você de vir correr para a palavra? Ninguém. Antigamente você tinha tempo para seguir seus deuses. Agora não tem mais não. Agora o tempo está curto. Corra para a palavra enquanto há tempo. Um pouquinho de tempo. Ele já está vindo buscar a sua igreja. E ai de quem ficar nesse grande dia. Buscar os seus anjos arrependidos. Aqueles que voltou para a palavra. Ele vem buscar. Castiga-me, ó Senhor, porém com juízo, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Então aqui o Jeremias está dizendo para o Eterno castigar ele enquanto ele está vivo, ou seja, mostrando os seus defeitos, o que ele deve fazer. Porque muitas vezes as pessoas só dão fé que está errada quando vê um problema. Aí ela começa a pensar, por que veio esse problema na minha vida? Mas tem outras que nem com o problema da fé, que está errada. E tem outros, quando vê o problema, não tem mais jeito. Já está morto. Já foi para o lago de fogo. Então se a pessoa não dá fruto quando está no fundo do poço, quando vai dar? É no fundo do poço que tem que dar fruto. E agora você entende que você está no fundo do poço, porque você está na sua religião. E a sua religião não vai te salvar. Pelo contrário, ela vai te condenar. Você vai ficar abaixo do poço. E lá tem fogo. E arde muito. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem, e sobre as gerações que não invocam o teu nome. Porque devoraram a Jacó, e devoraram-no, consumiram-no, e assolaram a sua morada. Sempre quando ele fala de Jacó, ele está falando da geração de Yahushua, que veio de lá de Jacó. Então o que é que fizeram? Assolaram, mataram. Até os discípulos mataram. Eles queriam sempre acabar com o povo do Eterno, mas eles não conseguiram. Porque o povo do Eterno é a prova que a palavra do Eterno é verdadeira. Então Satanás, usando as pessoas que estão sob o domínio dele, sempre vieram perseguindo o povo do Altíssimo, o povo do Eterno. Perseguiram a igreja, que são as pessoas que tinham a verdade, o Espírito Santo e a palavra do Altíssimo. Mataram os apóstolos, mataram todos os que tinham a verdade. E essa matança veio acontecendo desde lá atrás, desde a época dos discípulos, dos apóstolos, até a Inquisição, para acabar com toda a verdade. E assim, depois que matou todos que tinham a verdade, já não tinha mais ninguém que tinha a verdade. Então eles pôde trazer essas mentiras. Pôde trazer a religião católica, a evangélica e essas outras religiões que tem aí no mundo. Porque agora já não tinha mais a verdade. Qualquer coisa que alguém falava agora é verdade, porque ninguém mais sabe o que é verdade. Ninguém mais sabia que a verdade é a palavra do Altíssimo. E mesmo com a palavra do Altíssimo, onde eles colocou como Bíblia, não se podia encontrar a verdade. Por quê? Porque eles cortou a palavra do Altíssimo, colocando capítulo, versículo e subtítulo. E quando as pessoas vinham ler a palavra do Altíssimo, eles ensinavam a ler a palavra pulando de versículo isolado para outro versículo isolado, abrindo no meio do livro e começando da onde quisesse. Que livro no mundo você lê dessa maneira? Começando do meio e indo para outra parte aleatória. Terminou aqui, fecha, vou ler de novo, agora abre em outro livro aleatório. Que livro você vai entender assim? Se você enviar uma carta para alguém, você vai falar para ela ler essa carta começando do meio? Lendo um pedacinho aqui, um pedacinho ali? Mas eles te ensinam a ler as cartas dos apóstolos dessa maneira, para fazer com que vocês não entendam a palavra do Altíssimo. Então Satanás ele sempre trouxe artimanhas para enganar as pessoas. E ainda Satanás tirou o Espírito Santo. Pois ele fala que para você conhecer a palavra do Altíssimo, você tem que ir na teologia. E a teologia foi ele que criou, para te afundar mais ainda na mentira. E quando eles transformaram a palavra do Altíssimo em uma religião, quando eles vieram com essa mentira, agora o que importa? Qualquer religião é uma religião. É só você ir em qualquer religião que tem aí no mundo
Mas e a salvação? Aonde fica? A salvação, ela fica aqui na palavra do Altíssimo. Quem não tiver na palavra do Altíssimo vai ser condenado ao lago de fogo. E todo mundo tem uma Bíblia em casa. E se não tem, pode baixar no celular. E se não sabe ler, vai no YouTube. E se você não sabe ler, olha o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra, trazendo a verdade aqui. Então não vai ter desculpa. E Satanás, o anjo caído, trouxe essa mentira exatamente assim para enganar todo mundo e condenar a todos ao lago de fogo juntamente com ele. Mas o Espírito Santo, o Eterno, trouxe aqui agora a salvação, o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra. Está tudo aqui aberto para que qualquer um possa vir e entender, obedecer e ser salvo. E o Espírito Santo trouxe de volta a palavra, a vida eterna, aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo ministra.